Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo trazendo mais uma questão bonita e que vai trazer o conteúdo de matemática para vocês. Uma questão que eu particularmente gosto bastante por se tratar de geometria e mais especificamente de geometria analítica. Geometria analítica que estuda 4 pontos principais e o último deles se divide em 3. Primeiro, estudo do ponto, estudo da reta e estudo da circunferência. São as 3 primeiras áreas, os 3 primeiros objetos geométricos matemáticos que a gente estuda. E o quarto, que se divide em 3, é a questão das cônicas: elipse, hipérbole e parábola. Essa questão é uma questão de retas, só que formada também por pontos. E ela vai trazer o seguinte: questão da ESA 2023 para 2024. Prova do ano retrasado para o ingresso no ano passado. Considerando o ponto P, menos 1, menos 3, e o ponto Q, 3 e 5, marque a alternativa que expressa a equação da reta que passa pelo ponto P e Q. Letra A, 5x mais 2y menos 3 igual a 0. Bravo. 3x menos 5y menos 5 igual a 0. Charlie. 2x menos y menos 1 igual a 0. Delta. 2x mais y mais 1 igual a 0. Ou Charlie. 3x menos 5y mais 2 igual a 0. Questão boa. Pra galera que tá no ensino médio, essa questão pode parecer ser difícil, porque eu não sei hoje, mas pelo menos o meu ensino médio ele não trouxe a totalidade dos conteúdos. Não sei se foi por causa de responsabilidade ou porque o professor não queria trabalhar, mas enfim, eu acabei aprendendo geometria analítica de uma forma sim fantástica, que pode ser comparada nesse caso com função afim, função de primeiro grau, já que vai tratar de uma equação de uma reta, pode ser comparado com uma função. Só que a geometria analítica, diferente da função afim, ela mexe com tipos de retas, tipos de gráficos de retas, que não necessariamente podem ser funções. Detalhe, a gente pode ter uma reta vertical, a gente pode ter retas verticais, retas que são paralelas ao eixo das ordenadas e que não são necessariamente função. Certo? Por quê? Vamos supor, por exemplo, que passe... Isso é uma curiosidade. Vamos supor que passe uma reta em x igual a menos 3. Por definição de função, se a gente tem uma reta paralela ao eixo y e que corta em x igual a 3, por definição a gente vê que essa reta não é uma função, já que o mesmo domínio está ligado a 2 imagens diferentes. Isso já fere a primeira condição de uma reta, de um gráfico caracterizado por ser característica de uma função. Enfim, a questão pede a equação da reta que passa por esses pontos. E já que ele quer a equação da reta, vamos ligar esses pontos, já que ele quer a equação da reta, né? E olha só, desenhando o esboço dessa reta, o gráfico não está em escala, mas eu juro que tento fazer um esboço maneiro para a gente compreender o que está acontecendo. E a gente vai ter o seguinte: essa equação de reta, ela pode ser resolvida de 2 jeitos. Ela pode ser resolvida por trigonometria para achar o coeficiente angular dessa reta, ou de um modo mais geral e mais curto, mais trabalhoso, porém mais seguro de se fazer essa questão,
é a questão, é a forma de você fazer ela por sistema. E olha só, como é que a gente vai fazer por sistema, professor? Já que ele quer equação geral, e ele dá, as alternativas trazem a equação geral dessa reta, o que a gente vai fazer? Já que o ponto P, ele pertence à reta, aqui eu vou chamar essa reta de reta R, a gente vai ter o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com a equação fundamental, com a equação reduzida da reta para a gente fazer um sistema, e vocês vão ver por quê. Já que o ponto P pertence à reta R, a equação reduzida da reta, ela tem esse formato. O y é igual ao mx mais o n, em que x e y são números reais. M é o coeficiente angular dessa reta, e em função de primeiro grau a gente diz que esse M é a taxa de inclinação ou declinação de uma função. E esse N é o ponto onde a reta toca o eixo Y, o eixo das ordenadas. E olha só, o ponto P ele tem como ordenada y igual a menos 3. Isso igual ao coeficiente angular que a gente quer encontrar, vezes a abscissa do ponto P. E o ponto P tem a abscissa igual a menos 1. Mais n, que é o que a gente também quer encontrar. Fazendo um rearranjo, ou até mesmo simplificando essa equação, a gente vai ter o seguinte. M vezes menos 1 dá menos n. Mais n igual a menos 3. Professor, ficou diferente essa reta aí? Não, gente, não ficou não. Apenas rearranjei. A gente pode fazer isso. Apenas joguei para um lado. Joguei para um lado não, né? Eu fiz primeiro essa parte e igualei ao y. Certo? E também o ponto Q, ele também pertence a R. E olha só, o mesmo formato. O ponto Q, ele tem ordenada igual a 5. Ele tem y igual a 5. M, que multiplica a abscissa do ponto Q. O ponto Q ele tem a abscissa, ou x, igual a 3. Mais n. E olha só, simplificando, rearranjando a equação como eu fiz em cima. 3m, ou m vezes 3, é 3m. Mais n igual a 5. Ficou bonito, né? E ficou bonito por um motivo. Gente, sistema de equação de duas equações com duas incógnitas. Existem três formas da gente resolver isso. Soma ou subtração, substituição, ou seja, a gente isola uma letra e substitui em qualquer uma das equações. Aí fica tudo em função de uma letra só. E comparação, a gente isola uma letra, isola uma variável de uma equação, isola a outra da outra equação e faz a comparação. Isso a gente vai acabar achando uma variável em função de todas a gente vai acabar achando o resultado de uma variável só. O que a gente vai encontrar aqui? 3m mais n igual a 5. E menos m mais n igual a menos 3. Eita, neném! A pergunta derradeira. Quais são os valores de m e n que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo? Vamos ver, né? Gente,
Aqui eu vou mexer com a equação de baixo para cortar o n. Pensa comigo, já que a gente tem menos m mais n, e esse n aqui ele está fácil de cancelar, tanto em cima quanto embaixo, o que a gente pode fazer com a equação de baixo? Você que acabou de falar que a gente pode multiplicar toda a equação de baixo por menos 1, acertou em cheio. É isso mesmo. Por quê? Multiplicando a equação de baixo por menos 1, a gente vai ter um n negativo. E é o que a gente vai fazer. Multiplicando toda a equação de baixo por menos 1, a gente vai ter o seguinte. Menos m vezes menos 1 dá n. N vezes menos 1 dá menos n. E menos 3 vezes menos 1 dá 3. Somando tudo isso, o que a gente vai encontrar? Ó, n com menos n zerou. Certo? 3m mais n, isso é igual a 4m. E 5 mais 3 dá 8. Tranquilo. Beleza. Daqui a gente tira que o m, dividindo os dois lados da igualdade por 4, a gente vai encontrar m igual a 2. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta vale 2. Para encontrar o n, já que a gente achou o m, vamos retornar na equação de cima e jogar m igual a 2. Ou seja, 3 vezes 2 mais n igual a 5. Daqui a gente tira o seguinte. 3 vezes 2, 6. Mais n igual a 5. Somando menos 6 dos dois lados, a gente vai encontrar o quê? N vai ser igual a 5 menos 6. Repetindo para vocês o procedimento que eu acabei de fazer. Aqui eu já fiz a multiplicação direta. Aqui dá 6 mais n igual a 5. O que eu fiz? Eu fiz o famoso jogar para o outro lado com o sinal contrário. Já que a linguagem matemática rigorosa diz que quando a gente tem uma equação, tudo que a gente faz de um lado da equação a gente tem que fazer do outro. E já que o 6 está positivo, eu vou subtrair 6 dos dois lados, ficando n igual a 5 menos 6. E o n aqui é igual a menos 1. 5 menos 6 dá menos 1. Tranquilo? Diante disso tudo, a gente tem condições de esboçar algebricamente a equação reduzida da reta dessa reta R passando pelos pontos P e Q. Equação da reta passando pelos pontos P e Q. Mexendo primeiramente com a equação reduzida. M2 que multiplica x, M a gente achou, mais n, só que o n deu menos 1. Tá? Beleza. E olha só, ele pede a equação geral da reta. A equação geral da reta, a gente tem todo mundo para um lado igual a 0. E olha só, subtraindo y dos dois lados da igualdade, o que a gente vai achar? A gente vai ficar com 2x menos y menos 1 igual a 0. Essa é a equação geral da reta R. E 2x menos y menos 1 é o que está na letra C de Charlie. Questão fácil. Acessível, tinha que fazer e tinha que acertar dentro das 12 propostas que a ESA tem na sua prova. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve, leva para quem estiver precisando. E é isso. Tamo junto.
e até mais. Valeu!